Certa vez, alguém disse que o medo, a preocupação e a ansiedade são nossos maiores inimigos. Recentemente, ouvi uma antiga lenda que eu acho muito fascinante. Conta-se que um camponês se dirigia à cidade de Constantinopla quando foi parado por uma senhora idosa que lhe pediu carona. Ele a colocou ao seu lado e, enquanto seguiam viagem, reparou bem na expressão facial dela e, assustado, lhe fez uma pergunta: "Quem é você?" Então a senhora, a velhinha, respondeu: "Eu sou a Dona Cólera." Assustado, o camponês mandou a mulher descer e ir andando, mas ela o convenceu a levá-lo junto, prometendo que não mataria mais do que 5 pessoas. Como garantia da promessa, ela lhe entregou um punhal, dizendo que era a única arma capaz de matá-la, e acrescentou: "Eu o encontrarei em 2 dias. Se quebrar minha promessa, você pode me apunhalar." Resultado: em Constantinopla, 120 pessoas morreram de cólera. Enraivecido, o homem que deu carona para aquela idosa começou a procurá-la e, quando a encontrou, levantou o punhal que ela havia lhe dado para matá-la e gritou: "Você prometeu que não mataria mais de 5 pessoas, mas 120 morreram." Ela o deteve, dizendo: "Ora, eu cumpri a minha promessa. Só matei 5. Foi o medo que matou as outras." Essa lenda é uma parábola da vida. Certamente, as doenças matam milhares de pessoas, mas muitas pessoas já morreram também porque foram terrivelmente acometidas pelo medo. Desde o nosso nascimento, o medo frequentemente lança uma sombra escura sobre nós. Ele pode oprimir nossa mente, fragilizar nosso sistema imunológico, diminuir nossa força de vontade e nos enfraquecer na batalha contra o inimigo. O medo pode sufocar a alegria, o medo pode destruir os sonhos. Mas então o que pode nos livrar dos nossos piores temores? O que pode nos acalmar no momento de ansiedade? Ou melhor, quem pode realmente nos acalmar? A Bíblia apresenta mais de 3.000 promessas que evidenciam o amor e o cuidado de Deus. E quando nos apegamos às promessas divinas, nos enchemos de esperança para enfrentar as dificuldades da vida. A confiança em Cristo nos fortalece e temos a certeza que Ele permanece ao nosso lado. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz assim: "Nunca o deixarei, de maneira alguma, jamais o abandonarei." E uma das mais belas histórias sobre superação do medo é um relato, por vezes esquecido na Bíblia, no Antigo Testamento. Está no 2º livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 15, que conta que o rei da Síria havia cercado a cidade israelita de Dotã. E a intenção do rei era matar o profeta Eliseu. Por quê? Porque toda vez que o rei da Síria fazia uma investida bélica contra Israel, Eliseu avisava o capitão do exército israelita. O rei sírio estava furioso com essa situação. Ele imaginava que a única maneira de vencer a batalha seria capturando o profeta e o matando. Então os sírios levaram todas as forças do seu poderoso exército para cercar a cidade de tal modo que seria impossível fugir. E quando o servo de Eliseu acordou no início da manhã e viu a cidade sitiada pelo exército inimigo, com centenas de carros e cavalos, ele foi tomado pelo medo. As preocupações encheram seu coração. A morte parecia inevitável. Aterrorizado, ele procurou o profeta e disse:
Ah, meu Senhor, o que faremos? A resposta de Eliseu foi calma, serena e tranquila. Ele apresentou um princípio transformador de vida para todos aqueles que estão envoltos pelo medo. Ele apresentou algo que dá conforto para quem é consumido por preocupações e ansiedades. Ele simplesmente declarou: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Embora a situação fosse quase impossível, Deus continuava no controle. Eliseu tinha a convicção de que Deus ainda estava em seu trono, de que Deus teria uma solução para os problemas que eles estavam enfrentando. E eu digo para você, Deus tem uma solução para os problemas mais difíceis da sua vida. Deus foi capaz de abrir caminho quando não parecia haver saída. Eliseu orou para que seu ajudante visse o que ele estava vendo, o que ele enxergava, o exército angelical que havia sido enviado para protegê-los daquela ameaça. E milagrosamente, o exército sírio foi cometido de cegueira. Então Eliseu e seu servo escaparam ilesos. Deus tem milhares de maneiras de nos livrar de nossos piores medos. Se nossos olhos se concentrarem no problema, certamente o medo vai nos dominar. Mas com o olhar fixo em Jesus, a emoção do medo pode até se manifestar, mas não poderá nos incapacitar. A resposta ao medo não é que jamais teremos medo novamente, mas que teremos alguém que está conosco em nossos medos, nos fortalecendo a prosseguir a despeito de como nos sentimos. Ao nosso lado, temos alguém maior que nossos temores, maior que nossas preocupações e ansiedades. Deus tem soluções práticas, reais e simples para nossos problemas. O reconhecimento da presença de Deus é o antídoto para o medo. Fomos criados para viver pela fé, não para sermos consumidos por temores. Fomos criados para viver com confiança naquele que nos criou. Olhe para além dos seus medos, olhe para além dos seus temores e você enxergará Cristo que cuida de você mais do que você imagina. Que Deus te abençoe.